Bem, pessoal, vamos começar então. Meu nome é Adriano Rodrigues, eu sou instrutor da Aker, né, e vou apresentar aqui para vocês aqui é, as novas funcionalidades aí, o que está sendo incrementado dentro do nosso UTM, dentro do nosso Fire UTM. Como vai ser a dinâmica, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, vou falar do que a gente está colocando de novo aí dentro do produto e só um minuto, Max, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui novamente. Foi aí, Max? Ok. Como vai ser a dinâmica, né? Como eu estava falando, eu vou apresentar para vocês aqui as funcionalidades, o que foi agregado aí nessa nova versão do nosso TM. E vai ser eu vou fazer diretão, né? E por fim, assim, a gente vai ter aí, mas no final aí a gente vai ter um período aí para a gente fazer as nossas considerações, vocês fazerem as suas perguntas. Esse material está sendo gravado, depois a gente vai editar. Algumas perguntas que a gente não conseguir responder aqui dentro do nosso tempo, como vai estar sendo gravado, a gente pode responder isso para vocês em um outro momento, dentro do fórum, por exemplo. Eu estarei logo em breve fazendo uma videoaula com todas as funcionalidades abordadas aqui, mostrando como vocês poderão ter acesso às informações, como vocês irão configurá-las, tá, dentro do nosso produto. Então, vocês não vão ficar aí sem a informação necessária para utilizar as novas funcionalidades. O pessoal do manual está trabalhando na fabricação do novo manual, que também já vai sair já com essas novas funcionalidades. O lançamento do produto está previsto aí para o dia 22, segunda-feira que vem. Então, com o máximo vocês conseguirem absorver de informação e de fazer questionamentos aqui, vai ser bastante proveitoso. Tá ok? Alguma dúvida sobre o andamento do processo do webinar em si? Alguma sugestão? Posso tocar? Ok. A versão do Fire, a versão 6.8. E a pergunta que vocês querem, com certeza, a resposta é o que mudou. Naturalmente, são novas funcionalidades, são as funcionalidades já existentes, mas que foram alteradas, e outras que foram adicionadas. Tá? Então, vamos focar nisso aqui. Basicamente, o que foi agregado nessa nova versão visa oferecer mais controle para o ambiente, né, através do nosso OTM, mais disponibilidade dos serviços ofertados e mantidos pelo ambiente onde ele está, mais segurança, naturalmente, e mais desempenho. Então, as funcionalidades que eu vou apresentar agora visam esses 4 itens aí, né, esses 4 itens fundamentais aí para a administração e manutenção do ambiente onde o nosso TM está instalado. A primeira alteração foi no kernel. Né? O nosso kernel mudou agora, nós estamos com o projeto Yocto. O Fire 6.8 tem como núcleo agora o Yocto. Ele está com o Yocto Standard LTS. É um padrão, né, o Yocto padrão com o LTS, que é o Long Term Support. O projeto Yocto é um projeto open source, um projeto aberto, porém ele tem uma característica de ser um projeto colaborativo, e dentro desse ambiente de colaboração existem os grandes fabricantes aí de microprocessadores, de telecomunicações, né? A gente pode ver que a AMD, a Intel, né, como os fabricantes aí de microprocessadores, né, de microtecnologia, a Huawei na área de telecomunicações, a LG aí como TVs, enfim, o Broadcom na área de interconexão, com switches, enfim, tem muitos outros, caso vocês tenham curiosidade de entender como é o projeto Yocto, vocês podem acessar o portal deles, fazer uma pesquisa no Google, se não me engano é yoctoproject.org, e aí vocês vão ter acesso aí a todos os parceiros que
colaboram aí para o desenvolvimento do Yocto. O que é o Yocto? O Yocto, na verdade, é um framework que oferece templates, oferece métodos, né, vários métodos, várias ferramentas e documentação. Tem uma base muito bem documentada, né, que facilita aí o uso desse framework. Para que serve esse framework? Ele é voltado para a área de desenvolvimento de aplicações que são embarcadas aí dentro do próprio Linux, né, do sistema Linux. Jovelino, você quer fazer uma pergunta? Você pode escrever sua pergunta. Eu vou tocando aqui a apresentação, viu, pessoal, todos? Vou tocando a apresentação, vocês podem fazer a pergunta de vocês, aí eu vou vendo aqui. Se não quiser, você dá um outro toque e aí depois eu vou responder, tá ok? Só para a gente não perder o tempo aqui. Então, voltando aqui ao Yocto. O Yocto é um projeto voltado para desenvolvimento de aplicações que são embarcadas aí dentro do sistema Linux, né? Então, esse sistema na área de desenvolvimento, ele oferece aí ambientes para emulação de testes, né? Oferece debugs para a equipe de desenvolvimento para poder identificar problemas e ainda gera aí algumas ferramentas para teste de aplicações. Fora outras funcionalidades mais aí dentro do ambiente do Project, do Project Yocto. Para a gente, para a ACK, as maiores vantagens que foram agregadas com a troca do nosso kernel é que a gente está usando um kernel mais atualizado, um kernel mais novo. Ele oferece maior suporte a hardware, então a gente vai ter uma gama maior para trabalhar com os nossos hardwares aí. Possibilita uma maior integração com softwares de terceiros. Então, se a gente precisar adicionar um outro software que vai garantir uma funcionalidade melhor, agregar alguma outra coisa de forma mais rápida, esse projeto garante isso para a gente. E, acima de tudo, ele oferece maior agilidade no desenvolvimento das aplicações e nas atualizações. Então, a maior vantagem que a gente tem são essas aí, mas a maior delas é a agilidade aí do nosso desenvolvimento. Então, a partir de agora, a gente vai ter um ciclo menor aí para correções, né, e atualizações de problemas aí, e desenvolvimento das novas versões. Outra coisa que mudou foi a nossa interface gráfica, mas a gente ainda não teve uma mudança muito significativa, a gente só pulou aí de release, a gente saiu da 2.0.25, que é a do Fire anterior, do 6.7, e nós vamos passar para 2.0.27. Não teve muita mudança, não. O que mudou na interface gráfica é alguns itens, né, estruturais. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Olha aí. Na interface gráfica, aqui, por exemplo, todos estão vendo a interface gráfica aí? Só me dá um... Vocês estão vendo a Ctrl Center? Sim ou não? Obrigado, Max. Então, olha só. Aqui, ó, na parte... Obrigado, Fernando. Aqui na parte aqui de configuração do Firewall, o balanceamento de link saiu de dentro do NAT, né? Nós temos agora uma outra funcionalidade, failover de regras, vai ficar depois para vocês. Mas tem algumas coisinhas dentro de entidades, algumas outras coisinhas que mudou, né, dentro dessa Control Center. Mas basicamente, de forma bem estrutural, né, a gente tirou o balanceamento aqui que estava associado com o NAT e ele tem agora um item só dele. Né? Claro que dentro desse balanceamento de link, algumas coisas também foram alteradas. Né? Uma forma de você incrementar, de você adicionar os links, isso a gente vai ver depois. Tá, ok? Mas é só para vocês terem uma ideia aqui de como está a interface. Interface 2.0.27, foi feita aqui do dia 9 de junho. Então, voltando aqui, interface gráfica, só pulamos aí de Control Center de versão, né, da release. Saímos da 2.0.25, fomos para 2.0.27. A primeira funcionalidade, primeira coisa que mudou o kernel, interface gráfica, a primeira funcionalidade a gente chama de controle de timeout de conexão. O que vem a ser isso? O controle de timeout de conexão possibilita o controle do tempo ocioso da conexão por entidade de serviço. Percebam, é por entidade de serviço. Tá? Então, com isso, o que eu vou fazer?
Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma entidade. Tirei um print de uma entidade. Dessa entidade ela tem o nome de MySQL SRV Lab 5. Você está vendo o nome da entidade. É do tipo protocolo TCP 3306, a porta do MySQL. Você está vendo que ela aqui embaixo aqui da entidade eu tenho agora um item chamado timeout. Está vendo aí com a seta? Timeout. E agora eu posso deixar ele marcado com global. E aí eu tenho global, ele está contando o tempo padrão daquela janela global. Daqui a pouco eu mostro para vocês que é a janela de os parâmetros de configuração. Configuração do sistema, parâmetros de configuração, onde eu determino o tempo da janela TCP e o tempo lá das conexões UDP. E o tempo padrão, se vocês não falham a memória, é de 900 segundos para o TCP e de 180 segundos para o UDP. Esse é o tempo padrão. Se eu deixar essa entidade aqui com o modo global, ele vai obedecer o tempo que está nessa janela lá nos parâmetros de configuração do sistema. Mas eu também posso alterar o tempo para esta entidade. Embora o serviço seja o mesmo, seja 3306, a porta, né, TCP 3306, para uma outra entidade chamada só MySQL, e essa daqui é MySQL SRV Lab 5, eu posso setar um tempo diferente para essa daqui. Então, eu posso vir aqui e colocar um tempo, esse tempo mínimo aqui em segundos vai ser de 60 segundos, tá? Então, eu posso colocar um tempo para essa entidade aqui, e o Firewall vai contar o tempo de ociosidade, e na medida que ele perceber que esse tempo chegou no limite, ele vai dropar a conexão. Então, eu tenho a opção de colocar o tempo em segundos, minutos ou horas, ok? Mas é um ambiente bem simples. Eu tenho uma máquina que está na rede interna, 192.168.0.0. O default gateway é a porta do Firewall, está com IP1. Essa máquina está com IP50. Eu tenho um roteador indo para a internet. E eu tenho um servidor. Uma máquina está em outra rede, digamos que seja uma DMZ. E aí eu quero fazer um acesso desta máquina, que está na rede 9268, para essa outra máquina que está na rede 172.16. Quero fazer um acesso via SSH. Então, por padrão, o SSH não tem Keep Alive. Por padrão, ele não tem o Keep Alive. O que é o Keep Alive? É um pacote que é retransmitido ou do servidor para o cliente para manter a conexão, ou do cliente para o servidor. Né? Ele previne a desconexão aí, a queda da conexão que está estabelecida. O SSH não tem o Keep Alive, então ele vai ficar contando aí pelo tempo do timeout padrão de 15 minutos ou 900 segundos. O que acontece aqui é o seguinte: a partir do momento que eu estabeleço a conexão, no Firewall ele conta esse tempo aqui, parâmetros de configuração. Eu estou dentro de configuração de sistema, parâmetros de configuração, eu tenho nessa aba global, eu tenho aqui os 900 segundos que ele vai contar e 180 segundos para o UDP. Como a conexão SSH é uma conexão TCP, eu vou contar esse tempo de 900 segundos. O Firewall por si só, ele monta lá na tabela de conexões, lá em informações, conexões TCP, ele monta uma tabelinha parecida com essa daí. Ele pega o IP de origem, a porta de origem, uma porta qualquer, uma porta alta qualquer, o IP de destino e a porta de destino, o status dessa conexão e o tempo de ociosidade dela. Essa funcionalidade de timeout de conexão vai trabalhar em cima de porta de destino e tempo de ociosidade. É aqui que ele vai fazer o controle. Uma informação importante, o mínimo de tempo é de 60 segundos para você colocar dentro da entidade. Dentro do Firewall, eu não quero que esse pacote funcione, que essa conexão funcione para esse servidor com um timeout tão grande, porque isso aí eu faço uma sessão, faço um comando e depois esqueço a janela aberta e essa sessão fica estabelecida lá dentro, consumindo minha memória e minha CPU. O que eu faço então? Eu crio uma entidade, também de SSH, mas eu coloco somente 1 minuto. 1 minuto de ociosidade, o Firewall vai dropar a conexão. Então, eu conecto e mantenho minha conexão ativa, fazendo comandos, ou então dou um toque lá e ele não vai dropar minha conexão. Essa entidade, eu venho e coloco aqui, coloquei essa entidade dentro da tabela aqui do meu Firewall, coloquei na regra número 4. Perceberam? Eu criei a entidade SSH 1 minuto, aqui a entidade, o nome da entidade, SSH-1 minuto, coloquei o tempo de timeout dela, e coloquei na regra 4 do meu filtro de pacotes.
dizendo o seguinte: quando a rede interna inteira quiser chegar no servidor 172.16.0.10, vai usar um timeout de 1 minuto. Por outro lado, na regra número 5, eu também tenho a rede interna indo para qualquer lugar usando o SSH sem timeout, com o tempo global, né? Sem conexão explícita de timeout. Então, essa conexão aqui da regra 5 vai obedecer os 15 minutos. Só para finalizar aqui, o Firewall está aqui, ó, conexões TCP. Eu tenho uma conexão da máquina 192.168.0.50, conectando na porta do Firewall, ok? Na porta do Firewall eu não tenho timeout, eu estou com uns 15 minutos, né? E eu tenho outra conexão aqui conectando no 172.16.0.10. Essa conexão 0.10, ela irá cair caso eu deixe ociosa por mais de 1 minuto. Perceba que a conexão de cima aí, ó, ela ainda está ativa depois de 8 minutos e 22 segundos, ela continua ociosa. Ela só vai fechar depois dos 15 minutos. Então, essa é a funcionalidade de controle de timeout de conexões. Detalhe, é por entidade de serviço. O Firewall vai trabalhar para cada tempo que você criar por nome de entidade, não é por serviço, tá? Aqui eu dei um exemplo bem claro no serviço do SSH, onde eu tenho a mesma porta, né, a porta 22, mas com timeouts diferentes. Outra funcionalidade é o Proxy Map. O Proxy Map é uma camada a mais, vai oferecer mais segurança para os e-mails, para as trocas de mensagens que estão vindo aí da internet. Uma varredura nos anexos das mensagens. Vai fazer isso através do tipo MIME ou pelo nome, né, ou o contexto que você colocar dentro da regra, né? Então é um proxy a mais, que tem uma janela dele. Então essa primeira janela aqui, na hora que eu crio a entidade e coloco o proxy map, ele abre o contexto do proxy map, da mesma forma que a gente tem isso dentro do proxy SMTP. Depois eu venho e clico com o botão direito aí e crio uma regra, dou um duplo clique nessa regra e aí eu vou ter aí a possibilidade de criar a minha regra e de colocar os parâmetros da minha regra. Então eu tenho o tipo MIME e eu tenho por tipo nome. Filtrar por nome, né? Então, nesse contexto eu criei aqui uma regra com o nome exe. Estou pegando aplicações do subtipo executável. Também coloquei para filtrar por nome. E se contiver no anexo, no nome, né, do anexo, a palavra payload, eu vou executar aqui a ação. E a ação está logo embaixo, que é remover anexo infectado. Isso significa que, se nessa regra o arquivo for um executável, digamos que seja payload.exe, se ele perceber esse anexo, payload.exe, ele vai dar match nos dois filtros, por tipo MIME e pelo contém. Logo embaixo a gente tem a ativação do filtro somente se ambos são verdadeiros ou se qualquer um for verdadeiro. Então, no caso, ele daria match nos dois. Mas esse anexo é encaminhado para o engine do antivírus que você tem dentro do seu Firewall, e aí vai depender da licença que você vai ter dentro do Firewall, se vai ser do Casper ou se vai ser do Clan AV. Mas, de qualquer forma, ele vai enviar esse anexo para o antivírus vai fazer a sua varredura, e se ele não encontrar nenhum arquivo malicioso, ele vai entregar esse e-mail para o destinatário. Se ele encontrar alguma coisa que esteja colocando o arquivo como infectado, ele vai remover o anexo infectado. Também tem a opção de remover o anexo. Se ele der match e o nome for payload.exe, ele vai remover o anexo e nem vai subir em antivírus. Ok? Então, eu venho aqui e depois eu só determino qual vai ser o meu antivírus. Coloco aqui o meu antivírus local. Ok? Aqui eu posso permitir anexos mal formatados, ignorar os erros e fazer a conexão com o servidor usando o SSL. Bem padrão essa conexão. Outra funcionalidade que incrementamos no nosso TM68 foi a possibilidade, o suporte à autenticação para ambientes que utilizam o Citrix e o Terminal Service. O que é um ambiente Citrix e Terminal Service? Por que existe isso? Isso é uma questão mais de economia, vamos colocar assim. Mas esse ambiente ele oferece
ele oferece uma gestão mais centralizada para o administrador da rede, ele oferece mais controle, naturalmente, e mais segurança, porque eu consigo implementar e distribuir os desktops ou as aplicações necessárias para o ambiente, né, através de um único servidor. Naturalmente, esse é a melhor característica aí para os empresários aí, né, que estão nos escutando, é a questão do menor custo. Eu evito comprar desktop para todo um ambiente, para toda uma rede, até porque a vida útil hoje, a vida média de um hardware é de 3 anos. Então, isso aqui, com esse ambiente, me favorece bastante que o custo é bem reduzido. Eu preciso investir apenas no servidor. E se a minha rede cresce, meu servidor não aguenta mais, né, o volume da rede, eu posso simplesmente comprar um outro servidor e fazer cluster, né, e torno a rede escalável. Isso garante menor custo. E esse custo tanto é para a implantação do sistema quanto para a manutenção. Porque a ponta remota, o usuário, ele vai ter apenas um terminal burro, onde vai ter um dispositivo que acesse essa rede e que provenha aí o acesso às suas aplicações, ao seu desktop que ele precisa trabalhar. Anteriormente, nós não conseguimos dar a distribuição necessária dos perfis de acesso para o ambiente com o Terminal Service ou com o Citrix. Aqui eu estou colocando uma imagem para a gente entender aqui, fazer um entendimento melhor de como é esse ambiente. A funcionalidade é suporte e autenticação para ambientes Citrix e Terminal Service. Aqui eu tenho um firewall conectado aqui na internet. Eu tenho 2 servidores. Deixa eu falar antes aqui o que é isso. Eu possibilito a autenticação dos usuários associando aos seus respectivos perfis de acesso. A gente não conseguia fazer isso. Isso a gente faz através do Hacker Client. E o Hacker Client com a opção de autenticação de múltiplos usuários por IP. Voltando ao ambiente agora. Então eu tenho o firewall, eu tenho 2 servidores, eu tenho aqui os usuários, né? Alguns usuários aqui que estão conectados aí com esse servidor. Esse servidor é um Citrix MetaFrame, que é o nome da aplicação para o ambiente Citrix, ou um terminal server, ok? Na Microsoft Terminal Service. Aqui no outro servidor tem um AD, naturalmente outro firewall. Nas pontas dos usuários eu tenho terminais, são terminais burros, utilizando sei lá, um thin client, por exemplo, uma tecnologia que possibilita aí o acesso ao terminal server. Esses usuários, eu vou chamar de AA, BB, CC, DD. Esses usuários são membros do domínio, lá do controlador de domínio, são membros do AD. Vamos comprovar isso aqui, ó. Aqui eu estou fazendo a lista dos usuários do domínio, aí estão os meus usuários. Aqui também eu tenho um usuário EE e tenho outros usuários também aí listados. E eu tenho aqui, para fazer o funcionamento aqui, eu tenho que ir dentro do servidor, para que essa funcionalidade realmente funcione, eu tenho que ir dentro do servidor e eu tenho que fazer a instalação do Hacker Client. Durante a instalação do Hacker Client, na hora que eu chegar nessa tela aqui para selecionar os recursos, eu vou ticar aí nesse X, né, permitindo o suporte à autenticação de múltiplos usuários por IP. Quando eu faço isso, ele vai permitir, vai ser instalado o suporte à autenticação de múltiplos usuários por IP, né, com a instalação do Hacker Client neste servidor. E aí eu possibilito que seja habilitado esse protocolo por usuário. Está delimitado aqui. Eu deixo início automático, final automático, coloco o IP do meu firewall, faço a descrição breve aí, coloco o IP, marco o protocolo para o usuário, naturalmente. Aqui dentro de informações de acesso, eu deixo o logon do sistema. E em permissões de acesso, eu deixo global. Eu marco global e aí está pronto a minha configuração do meu servidor, né, que vai distribuir aí os desktops, que vai fazer a distribuição para os usuários. Do lado do firewall, naturalmente, eu tenho que abrir aí, tenho que criar uma entidade com o autenticador para poder fazer a integração do firewall com o controlador de domínio. Então, eu coloco o IP, coloco um nome, coloquei um nome para o meu controlador de domínio, Active Directory. Ele tem um IP aí, um 172.16.0.3, coloquei uma senha, isso aí é tudo padrão. Aqui, se eu clicar no botão avançado, ele vai abrir essa outra parte aqui, que já é uma mudança. Como eu falei, algumas coisinhas mudaram aí dentro de algumas entidades, né? Essa mudança aqui me permite aumentar ou diminuir a quantidade de entradas que essa entidade, que o firewall vai fazer dentro dessa entidade aqui. São entradas de autenticação. Evita que o firewall
vá novamente consultar o agente lá que está dentro do controlador de domínio para verificar se o usuário é ou não do domínio. Então, uma vez autenticado, ele guarda e ele tem um tempo limite aí para ele fazer esse cache. Isso aqui visa prover maior desempenho na questão das autenticações do usuário. Naturalmente, dentro do meu controlador de domínio, eu tenho que estar integrado com o Fire, então eu tenho que instalar o agente de autenticação. Isso aí é o procedimento padrão, você já conhece. Então, Fire integrado com o AD, Six Metafei, meu terminal serve com o Hacker Client instalado e apontando para o Fire. Então, simples, eu vou só agora dentro do meu Fire e vou configurar aqui, né, fazer o controle de acesso. Vou pegar o autenticador, é o Active Directory, vou colocar o usuário, né, que eu determinei. Aqui eu tenho os usuários A, B, B, C, C e DD, são os meus usuários que vocês viram ali. Vou criar perfis específicos e associá-los, né, com os seus respectivos usuários. Uma vez feito isso, o usuário faz o seu logon do sistema. Depois eu te respondo essa questão aqui, tá, José Carlos? Feito isso aqui, a autenticação do usuário vai ser via logon do sistema, como a gente configurou. Ele já recebe o Hacker Client, que está dentro do servidor. Então, ele vem aqui, ó, e aqui eu já tenho a tabelinha, né, a tela de usuários conectados do nosso Fire. E aqui eu já consigo ver, eles estão todos conectados com seus respectivos perfis dentro do domínio, dentro da entidade Active Directory, né, e vindo apenas com um único IP, que é 172.16.04. Este IP é o IP do servidor terminal server. Tranquilo? Sessão Prodesse vale para servidores virtualizados. Zé Carlos, o nosso servidor, o nosso ambiente que nós homologamos aqui é virtualizado. Pelo menos o meu teste, no meu ambiente, que eu mostrei aqui para vocês, é um ambiente virtualizado, tá? Funcionou. Inclusive, a estação que está atrás do servidor também virtualizada. Funcionou e é essa tela que eu estou coletando aqui mostrando para vocês. Tudo bem, Zé Carlos? Ok. Ok. Balanceamento de link controlado por política. O balanceamento de link do hacker que a gente conhece no Fire 6.7, né, na versão 6.7, é por peso, também conhecido como por conexão. Né? A gente vai lá e determina o peso. O que a gente fez agora nessa nova versão do TM? A gente colocou agora que o balanceamento de link vai ser controlado por política. Essas políticas visam fornecer métodos para agrupamento de link. Então, digamos que eu tenha 3 links, ok, dentro da minha empresa, e eu vou querer agrupá-los de formas distintas. Vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Então, eu vou pegar o link operadora 1, operadora 2 e vou agrupar em um tipo de política. E eu vou pegar o link da operadora 2 com a operadora 3 e vou agrupá-los em outra política. Isso é possível porque esse tipo de controle por política também permite o reuso dos links em métodos diferentes. Então, perceba que no exemplo que eu dei, eu estou conseguindo fazer o reuso do link da operadora 2 em 2 métodos diferentes. Legal? Isso, naturalmente, garante a otimização dos recursos, porque já que eu estou usando o mesmo link para políticas diferentes, eu estou otimizando esse link da melhor forma possível. Ok? E eu vou oferecer muito mais disponibilidade para os serviços. Ficou claro para vocês isso aqui? Vamos só, para ficar mais claro, vamos entender quais são essas políticas. Tá? São 4 as políticas. Eu tenho uma política de porcentagem e a política de failover. Eu tenho uma política de conexões e eu tenho a política de performance. A política de porcentagem e a política de failover são políticas do tipo manuais, porque é o administrador do Firewall que determina o comportamento
dessas políticas. Okay? O administrador vai lá e determina quanto de porcentagem para cada link. O administrador vai lá e determina, na política de failover, qual será a hierarquia aplicada para os links existentes no balanceamento, na política. Então, porcentagem e failover são tidas como manuais porque é o administrador que interfere diretamente nas políticas. Já as conexões e a política de conexões e a política de performance são automáticas. O firewall vai pegar amostras do funcionamento da distribuição das conexões. Com base nessas amostras, ele vai rebalancear essas conexões automaticamente. Então, ele vai analisar, vai ficar montando uma tabela e com base nessa tabela, ele vai determinar quanto de conexão vai para cada link. Ok? Vamos entender melhor. Como é que é o porcentagem? Porcentagem, digamos que eu tenho aqui 3 links, eu vou colocar 60% das conexões originadas no firewall, que querem sair, né, vão sair pela operadora 1, 30% pela operadora 2 e 10% pela operadora 3. O porcentagem é a mesma coisa que existia no Firewall 6.7. É a mesma coisa. Só que lá a gente trabalhava com peso, aqui a gente vai trabalhar com porcentagem. É a mesma situação. Ok? E você, como administrador do Firewall, é que vai determinar como vai ser distribuído. Né? Você vai, esse link, sei lá, o link da operadora 1 é um link mais robusto, tem uma largura de banda maior, eu fico mais seguro porque ele tem poucas quedas, não é muito intermitente, então eu vou deixar 60% aqui para ele. O Firewall vai pegar a fila de pacotes que estão indo para fora ou para o destino que você determinou, e aí você determina o Firewall para esse destino, quando a origem for minha rede interna, minha rede DMZ ou qualquer rede, e o destino for internet ou for, sei lá, uma rede remota que está na VPN, eu quero que você saia com a política de porcentagem. Ok? A política de failover. Na política de failover, eu como administrador do Firewall, vou determinar uma hierarquia dos links. Só pode haver um link funcionando. Então, você vai determinar qual vai ser esse link, e aí, à medida que esse link cai, ele vai pular para o próximo. Eu vou mostrar uma imagem aqui, só para contextualizar, para vocês entenderem como é que funciona. Né? Aqui eu tenho uma estrada, no final da curva aqui eu tenho três saídas. Né? Eu tenho 3 possibilidades de sair dessa estrada. O Firewall é a mesma situação. Digamos que o Firewall está aqui com uma fila de pacotes e ele tem 3 links. Então, digamos que essas saídas da estrada sejam os operadores. Então, tem a operadora 1, a operadora 2 e a operadora 3. Na política de failover, somente uma das operadoras permanece ativa para o Firewall na saída dos pacotes. As outras 2, ele bloqueia a saída. Percebam, operadora 2 e operadora 3, elas estão sendo testadas, sempre estão sendo testadas através de monitoramento, a gente vai ver isso. O monitoramento, na verdade, não precisa nem ver, já posso até explicar para vocês, que é a mesma questão que tem hoje no 6.7. Né? Ele fica fazendo o monitoramento através de ICMP. Então, ele vai lá, faz o monitoramento da operadora 2, está ativo? Ok, fica aqui, porque na hora que eu precisar, se a operadora 1 cair, eu mando o pacote para você. Legal? Então, ele mantém a operadora 1, e no meu caso, eu coloquei exatamente nessa hierarquia. Operadora 1, operadora 2, operadora 3. Se a operadora 1 cair, o que o Firewall vai fazer? Ele vai continuar testando até a operadora 1 voltar, ok? Mas ele vai começar a mandar os pacotes agora para o link da operadora 2. Operadora 3 caiu? Não, a operadora 3 está em funcionamento, mas o Firewall não encaminha pacote para ela. Operadora 1 está fora? Está fora ainda. Na hora que a operadora 1 voltar, o Firewall volta para o funcionamento da operadora 1. Se a operadora 1 voltar, ele volta. Ok? Ele não permanece lá na operadora 2, não. E aí, se a operadora 1 está fora, não voltou ainda, e a operadora 2 cai, que é horrível, né? Está com 3 links, já perde 2, fica horrível. Mas se porventura cair também, eu passo agora o fluxo para a operadora 3. É assim que funciona a política de balanceamento de failover. Essas 2 primeiras são manuais. Hein? Percebam que vocês têm que interagir com o Firewall para ele poder fazer a distribuição, você que determina.
No de conexões, eu vou mostrar uma outra imagem para contextualizar, para vocês entendam como é o funcionamento. Tá? A imagem aqui é de um controle de saída de água, de fluxo de água. Então, imagina que você tenha a torneira, aí você tem 3 mangueiras conectadas e você abre essa torneira no máximo aí. Então, o fluxo da água vai ser distribuído. Não leve em consideração os controles, tá? O controle aí ele está abrindo ou fechando. Não leve em consideração esses controles. Os controles são manuais. Digamos que eles estejam todos abertos, tá? Esses botões amarelos aí estão todos abertos. E aí você abre a torneira com fluxo máximo. O que vai acontecer com a água? Ela vai ser distribuída igualmente para as 3 mangueiras, caso as 3 estejam abertas lá na ponta. O fluxo de água vai ser mantido de forma igual, ok? No nosso sistema aqui, eu vou dizer que essa mangueira é operadora 1, essa aqui é operadora 2 e essa aqui é operadora 3, para vocês entenderem. O que o Firewall vai fazer? Se os 3 links estiverem ativos, se os 3 links estiverem ativos e ele tiver um fluxo de saída para a internet, ele vai, e esse fluxo estiver balanceado, em caso do link PPPoE, mesma coisa. Aí é só questão de configuração do link PPPoE dentro do Firewall. Na hora que o Firewall perceber que ele tem que balancear as conexões para as 3 operadoras, ele vai distribuir igualitariamente o fluxo para as 3. Ele vai começar distribuindo, né, ele vai usar o cálculo dele, vai começar a distribuir igualitariamente aí o fluxo para as 3 operadoras. Em determinado momento, uma operadora pode ficar com maior banda, com maior percentual que a outra. E aí volta aquilo que eu falei, né? Ele de tempos em tempos, ele vai montando a sua tabela e aí ele percebe, digamos, que a operadora 3 ficou com 46% e as outras ficaram aí com pouco fluxo. Ele vai lá e percebe, opa, os 3 links estão ativos, mas tem uma que está saindo mais. As novas conexões que vierem, eu vou distribuir para a operadora 1 e operadora 2, para ficar novamente igualitário. A tendência é sempre ele manter o fluxo igualitário nos 3 links. Se porventura a operadora 1 cai, ele vai ter somente 2 links e aí o fluxo ele vai distribuir, mais uma vez, tentando manter aí sempre de forma igualitária. Já adiantando perguntas que foram feitas aqui, em apresentações dessa mesma imagem aqui para o nosso público interno, esses percentuais de distribuição ficam dentro de eventos, tá? Vocês vão conseguir ver como é que ele está distribuindo, como é que está sendo a distribuição aí pelos links, tá? Ele vai mostrar para você quanto que está e de tempos em tempos ele vai lá e mostra isso nos eventos. Mais uma vez, se o link da operadora 2 cair, por exemplo, ele fica só com a operadora e coloca 100% desse fluxo para a operadora 3. Tranquilo? Perceba que ele faz isso de forma automática, tá? Então, se você tem, digamos que você tem na operadora 1 um link dedicado 100 MB, na operadora 2 um link dedicado de 50 e na operadora 3 você tem uma DSL de 10 MB, se chegar numa situação dessa aqui que é os seus 2 links dedicados e você só tem a operadora 3, ele vai mandar 100% ali do fluxo para a operadora 3 e naturalmente você vai ter um gargalo, né? Você vai ter aí uma limitação aí na banda. E aí, com relação a isso, a gente tem outra funcionalidade que a gente vai ver lá na frente, que é a questão do failover de regras. A gente vai já entender melhor e a gente vai associar as funcionalidades. Na questão do performance TCP, eu tenho um ambiente onde tem uma máquina que quer fazer navegação, um servidor, né, e na frente do firewall eu tenho as 3 operadoras aí, operadora 1, 2 e 3. Como funciona a questão do performance? Mais uma vez, de forma automática. Eu vou informar para o firewall um domínio, uma URL, para que essa URL seja acessada de tempos em tempos pelos 3 links. O firewall vai acessar os 3 links e vai montar uma tabela. Então, ele acessa a mesma URL por cada link, depois ele verifica o tempo de resposta de cada um, calcula a proporcionalidade de distribuição das conexões e, naturalmente, depois distribui. Então, ele vai fazer o cálculo de tempo de resposta para cada link desse aqui. E digamos que a operadora 1 teve um tempo de resposta melhor
que é a operadora 2 e a operadora 3. Calcula a proporcionalidade e define que 60% do tráfego dele vai ser mantido pela operadora 1, 30% pela operadora 2 e 10% pela operadora 3. Isso não é estático, tá? Digamos que esses 60% de conexões que passou pela operadora 1, em determinado momento, antes dele fazer o rebalanceamento, teve ou foi oferecido algum delay dentro dessa conexão. E aí a operadora 2 passou a ter um tempo de resposta melhor. Né? Teve alguma latência dentro de operadora 1, por exemplo. E aí a operadora 2 passou a ter um tempo de resposta melhor que a operadora 1. No próximo tempo de cálculo de proporcionalidade, ele vai distribuir mais conexões, as novas conexões, né, claro, para a operadora 2. E ele faz isso também de forma automática e toda essa proporcionalidade é registrada, né, esse percentual de cada operador é registrado nos eventos. Então, essas são as nossas políticas existentes dentro do balanceamento de link. Agora, dentro do nosso NAT, a gente não trabalha apenas com aquela situação de habilitado ou desabilitado no balanceamento de link. A gente vai trabalhar agora com a política. Então, eu crio a política, associo a essa política os links que eu quero. Né? Essa política vai ser, digamos, de conexões. Eu crio a política de conexões e lá no meu NAT eu utilizo a política. Eu informo quais são os links e eu informo qual é a política que eu vou utilizar. Eu vou mostrar para vocês a tela. Outra funcionalidade que nós implementamos aqui dentro do nosso UTM é a possibilidade de fechamento de rede privada virtual através do OpenVPN. O OpenVPN é um software livre, open source, aberto aí para fazer o fechamento de rede privada virtual. Assim como o IPsec, né? Eu posso fechar com o OpenVPN ponto a ponto e site to site, exatamente igual ao IPsec. Dentro do Akerfire, o TM6.8, a gente vai poder fazer os dois, tá? Só que com algumas distinções. Vai depender de como eu vou configurar as minhas redes remotas. Se vai ser apenas um host ou se vai ser uma rede inteira. Se for um host, eu vou fazer a conexão ponto a ponto. Se for uma rede, de rede para rede, eu estou fazendo site to site. Vai depender de como eu vou estar configurando as minhas redes remotas. O OpenVPN oferece a possibilidade de fazer por roteamento, fechar a VPN e fazer roteamento, ou bridge. Isso depende da interface virtual que será criada para o fechamento do túnel, né, que será encriptado os dados. Essa interface visual pode ser uma interface TUN, que aí a gente está trabalhando com camada 3, então a gente está trabalhando com IP, falando de roteamento. E eu também posso ter uma interface TAP, onde eu vou trabalhar com bridge na camada 2. Depende muito de como eu vou trabalhar aqui dentro do Firewall, tá? O OpenVPN oferece autenticação. A autenticação que tem dentro do OpenVPN é via segredo compartilhado, certificado digital e usuário e senha. Estamos falando do OpenVPN. Dentro do Akerfire TM68, nós vamos trabalhar, mais uma vez, né, relembrando, pode ser ponto a ponto ou site to site, vai depender de como a gente vai configurar as redes remotas. Mas a gente vai trabalhar com roteamento, ou seja, a gente vai trabalhar com a interface TUN e a nossa VPN vai ser fechada com segredo compartilhado. No segredo compartilhado, o segredo é gerado dentro do servidor e é levado para o cliente. O OpenVPN trabalha com uma topologia, uma arquitetura cliente-servidor. Tá? Então, a gente vai colocar um firewall para ser servidor, né? Por exemplo, o firewall da matriz, e o firewall do cliente a gente coloca como cliente, naturalmente. Aqui tem o caminho onde é gerado essa chave. Aqui, esse RAID VPN é o nome da instância, que a gente chama de instância, é o nome da rede. Né? Na hora que eu estou configurando o OpenVPN, e isso é configurado via linha de comando apenas, ok? Na hora que eu estou configurando, ele pede para eu configurar aí o nome da rede, ele chama de instância. Qual é o nome da instância? No meu caso aqui, eu coloquei o nome da instância chamada rede VPN.
e aí na hora que eu faço um comando para gerar chave, ele gera a chave e coloca lá dentro. Essa chave eu tenho que levar para o cliente e colocar também dentro da pasta onde está a instância da rede dele, onde ele criou. Tá? Então, é o segredo compartilhado. A chave tem que estar lá com o cliente. Se você vai fazer essa conexão via SCP, se você vai copiar essa chave em uma pendrive e levar para o cliente, enfim, o fato é que a chave tem que ser transmitida para o cliente. Quais são as vantagens de a gente usar o segredo compartilhado? É mais fácil, é mais rápido e consome menor CPU, porque eu tenho um menor consumo de CPU. A grande desvantagem é que essa chave aí, essa static key, ela não é alterada. Então, muito cuidado com essa chave. Tá? Tenha bastante cuidado aí. Se alguém pegar a tua chave, ele vai ver teus dados encriptados. Antecipando algumas perguntas que vocês possam fazer com relação ao OpenVPN, nós ainda não temos a possibilidade de fechar com um cliente-servidor, que é o caso de você instalar o OpenVPN, o clientezinho OpenVPN dentro do seu smartphone e fazer a conexão. Ainda não tá pronto isso aí não, tá? Vamos ver aqui uma outra imagem para contextualizar aqui o OpenVPN. Eu tenho o fechamento do túnel, o túnel em si, eu fecho em cima de interface externa. O TH0, o TH1 é o IP válido, o IP roteável na internet. Então, eu vou fechar o túnel em cima desse IP e eu vou colocar aí, vou encriptar isso aí através da interface virtual. No nosso caso aqui de Aquefire para Aquefire, a gente está usando a interface virtual TUM. Né? Então, a gente vai fazer roteamento através dos IPs dessas interfaces virtuais. Então, nós temos aqui, só como legenda, né? O túnel azul maior é o túnel TCP ou UDP, porque o OpenVPN eu trabalho tanto com o protocolo TCP como com o protocolo UDP para poder fechar o túnel. Por padrão, o OpenVPN trabalha na porta 1194 UDP. A gente vai ver que a gente vai trabalhar aqui com o TCP também. E aí nós temos o túnel menor, o túnel interno, que é o túnel onde estão os dados encriptados através da interface virtual TUM. Aqui nós temos do lado do cliente, para o Fire, os pacotes. Os pacotes tem os dados, os pacotes não estão encriptados, eu tenho dados, tem um cabeçalho TCP ou UDP, eu tenho o IP e tenho o MAC. E esse aí é encaminhado para o Fire. Quando ele entra dentro do túnel, esses pacotes são encriptados. Então aqui só para ter uma visão mais clara aí, tecnicamente falando, né, esses pacotes são encriptados e aí são encapsulados com os cabeçalhos do TCP ou do UDP, depende do protocolo que eu vou utilizar para fechamento do túnel, aí o IP da TUM e o MAC address dessa interface. Então, só para mostrar para vocês aqui, só para ter um contexto melhor. O Aquefire UTM-68, com o OpenVPN, que eu acabei de explicar para vocês, associado com as políticas de balanceamento de link, oferece que eu faça OpenVPN failover, através do link, da política de link failover, ou OpenVPN load balance, através da política de balanceamento de conexões. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês perceberem. Então, para o failover, eu tenho aqui, link failover, a política de link failover. Eu posso fazer, e aí vocês vão perceber, quando vocês começarem a utilizar o produto e essas funcionalidades, que para o failover eu também posso fazer por conexão aqui, Aqui eu determino o link, apenas um link que vai ficar ativo, mas eu posso colocar conexão que vai ficar de forma automática. O que é o OpenVPN failover? O OpenVPN failover é aquela situação onde eu tenho uma filial que tem um link, ou melhor, que tenha dois links, por exemplo. Essa filial tem dois links e está se conectando com a matriz e esse link principal da filial cai. Então, o Fire vai fazer a política de failover no link alternativo e aí ele vai fechar o OpenVPN através desse link alternativo com a matriz. Vamos ver como é que seria. Mais um ambiente aqui. Aqui eu tenho a matriz com dois links e a filial, a filial com um link aqui para a nuvem. Ok? Do lado da matriz eu tenho um desktop
eu tenho o firewall da matriz, eu tenho aqui a rede conectada e eu tenho dois links. Eu tenho a operadora 1 e eu tenho a operadora 2. Do lado da filial, eu tenho a mesma coisa, um desktop, eu tenho o firewall, a rede da filial e eu tenho uma operadora X qualquer. Do lado da matriz, eu vou chamar de servidor para o OpenVPN. Tá? Então, ele tem uma configuração específica do OpenVPN no modo servidor. E do lado da filial, naturalmente, vai ter uma configuração específica para o lado do cliente. Vai ser cliente. Essa configuração tem um item importante que é dentro dessa configuração, que eu vou dizer qual é o remoto 1. Eu posso oferecer até 3 remotos, 3 IPs válidos. Eu digo aqui que é o IP da operadora 1 da matriz. Eu vou colocar também a operadora 2 da matriz. Então, eu tenho um link aqui da filial saindo para 2 IPs da matriz. Ok? Então, eu vou dar um commit nessa VPN, ele vai fechar a VPN aqui. Esse protocolo que eu vou fechar aqui, vou fechar o túnel, vai criar uma interface TUN1. Esse protocolo vai ser via TCP. Eu vou fechar o túnel, vou configurar o túnel para ser no protocolo TCP, porque é orientado à conexão. E aí, eu mantenho e estou funcionando, está tudo funcionando aí, minha VPN, tudo tranquilo. E eu estou utilizando aí do lado aqui da matriz, eu estou utilizando a política de failover. E aí, de repente, o meu link da operadora 1 cai. Meu link da operadora 1 cai. A filial vai perceber que caiu e vai tentar fazer a conexão agora na operadora 2. Ele vai tentar fechar o túnel na operadora 2. Enquanto isso, o firewall da matriz percebe que caiu o seu link da operadora 1 e estabelece a saída agora pela operadora 2. E aí, o túnel muda agora para a operadora 2, é restabelecido e volta tudo normal. Se a operadora 1 voltar, a VPN não será trocada. Ela vai permanecer na operadora 2 até que o link da operadora caia ou que o administrador vá lá e derrube a conexão e volte para a operadora 1. Seria o caso, digamos que a operadora 2 fosse um link, já que eu estou usando failover, eu só vou usar esse link quando o 1 cair. E esse link, sei lá, ele tem custo por dado transmitido. Então, na hora que acontecer isso, ok, eu vou lá, aciono a operadora 1 até restabeleceu. Então, eu paro de trafegar, derrubo a VPN da operadora 2 e aí ele volta, o firewall da filial vai perceber que caiu e vai começar a tentar restabelecer na operadora 1. No load balance, eu tenho o mesmo ambiente, porém agora do lado da filial, eu tenho 2 links. Então, na matriz, eu tenho a operadora 1 e a operadora 2. Na filial, eu tenho a operadora X e a operadora Y. O que vai mudar aqui é o seguinte. Eu vou estabelecer uma VPN, exatamente como foi estabelecida no failover, só que as minhas políticas que estão associadas aqui são de load balance, são de conexões. Tá? Eu estou associando a política de conexões do balanceamento de link com o meu OpenVPN. Para fazer isso, eu vou fazer através de roteamento dinâmico. Vou já explicar. Roteamento dinâmico não. Roteamento avançado, com IP por origem. Então, eu vou criar essa VPN aqui. Essa VPN pode ser por protocolo UDP ou por TCP, tanto faz. Tá? A gente fez o teste no protocolo UDP, que é o padrão. E essa VPN vai ser fechada aqui na interface virtual TUN1, de número 1. Okay? Esse fluxo, naturalmente, vai ser do cliente para o servidor. Né? E, claro, que ele vai saber devolver o pacote também por dentro do túnel aí. Porém, para que eu faça o load balance, eu preciso de um outro túnel. E para que eu faça outro túnel, agora o firewall da matriz também vai funcionar como cliente. Está escrito errado ali. E o firewall da filial vai ter que funcionar como servidor. Então, dentro do mesmo firewall, eu tenho cliente e servidor. Nos 2 fluxos, tá? Então, eu vou estabelecer uma outra VPN, também pelo protocolo UDP, e agora vai ser a TUN2. Então, eu tenho 2 interfaces virtuais. Uma para um par de operadoras e outra para outro par de operadoras. E aí o fluxo é no sentido contrário, já que a matriz nesse TUN2, ele é cliente e o outro é servidor. Digamos que o link do lado da matriz caia.
link lá da matriz caia. O que vai acontecer? Eu vou permanecer apenas com o link, a VPN estabelecida do lado, somente a TUN2, e aí acaba funcionando aí também como um failover. Legal? Nesse caso aqui, onde eu tenho as duas, eu estou fazendo o balanceamento de carga, tá? Independente, a rede para as duas VPN, a rede de destino, a rede de origem e a rede de destino é a mesma. Então, independente por onde está saindo o pacote, o destino vai sempre chegar lá criptografado. Então, eu consigo fazer esse balanceamento de carga dentro das interfaces. Failover de regras. Outra funcionalidade. E o Failover de regras traz um adendo muito interessante, porque garante, associado, é claro, com as outras funcionalidades que eu apresentei para vocês agora, garante uma maior comodidade para o administrador. É comum a gente ter em alguns ambientes, alguns scripts rodando para poder habilitar ou desabilitar alguma regra na hora que acontece determinado evento. O que a gente fez aqui? A gente garantiu automação. Agora a gente vai fazer com o failover de regra, a gente vai fazer a automação. Automação de quê? E por onde? Primeiro que a automação vai ser através de monitoramento, por ping. Exatamente o que é feito no Firewall da versão 6.7 com o VPN PSEC. A gente tem o VPN PSEC e a gente faz o monitoramento da ponta remota através do link MPLS. Na hora que esse link cai, na hora que eu não consigo mais pingar na ponta remota, é estabelecida automaticamente uma VPN, né, que já está previamente configurada. O failover de regras, a gente melhorou isso. Como? Eu continuo fazendo o monitoramento por ping. Eu crio um monitoramento, onde eu tenho um gateway para fazer essa saída e coloco um host onde eu vou ficar fazendo ping nele. Eu vou trabalhar com Tunis e PSEC, através do failover de regras. Eu trabalho com regras de filtragem, eu posso habilitar e desabilitá-las, e eu posso trabalhar com conversão de endereço. Então, no VPN failover, a gente só tinha as regras de Tune e PSEC. Agora a gente implementou as regras de filtragem e a conversão de endereço. Então, aconteceu de eu não conseguir pingar mais no determinado IP dentro da minha nuvem MPLS, e eu quero que desabilite determinada regra de NAT para que não saia mais por aquele link, agora tem que sair por outro link. Eu quero que desabilite a regra de filtragem que não tinha QoS e habilite uma regra agora, porque já que o link é menor, o link que vai sair, eu quero que habilite uma regra que tenha QoS. Então, eu garanto aqui uma automação muito prática, que garante maior agilidade e mais tranquilidade aí na administração do ambiente. Deixa eu mostrar para vocês a tela. Aqui é o monitoramento. Então, eu posso colocar um nome para esse monitoramento exatamente igual, e o monitoramento é exatamente igual o que já existe já no Firewall 6.7, tá? Eu determino qual vai ser o gateway e qual vai ser o IP que eu vou pegar através desse gateway, tá? Uma vez que esse verificador não esteja mais pingando, eu vou fazer a ação. E aí que eu venho para a aba de failover de regras. Na aba de failover de regras, eu estou dizendo aqui que a minha ação, minha última coluna lá, tá? A última coluna, ali na direita, eu vou dizer que eu vou desabilitar. O que eu vou desabilitar? As minhas regras de filtragem, minha regra de filtragem número 2 e minha regra de NAT número 2. Tá? Então, isso aqui vai acontecer. Eu posso colocar uma outra regra com o mesmo monitoramento, dizendo que desabilita a regra número 2 e habilita a regra número 1, sei lá. Entendeu? Aí vai ficar a critério de vocês. Percebam que as regras que estão aqui para VPN, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro para todos, não está relacionado com o OpenVPN. Isso aqui é só para VPN e PSEC. Tranquilo? Até porque o OpenVPN não é configurado aqui na interface gráfica. É só configurado através de linha de comando. Então, a gente tem aqui a possibilidade de criar, habilitar e desabilitar regras de VPN e PSEC, regras de NAT e regras de filtragem. Lembrando que tudo isso é mediante ao monitoramento por ping. Vamos seguir.
A gente já adicionou essas duas colunas, como já falei. Vamos seguir aqui. NTOP. O NTOP é um analisador de tráfego, é um produto aí aberto, né? A gente associou isso dentro do Firewall. E ele veio aí com o intuito vai fazer análise de protocolo, vai fazer por protocolo, por hosts, e vai gerar diversos gráficos online, né? Esse é o intuito aqui máximo dentro do nosso Firewall. Você vai ter acesso ao NTOP através de comando, você vai dar vai lá dentro do SSH e você vai dar o comando para ele subir, e aí você vai ter acesso a informações, né, assim, online, tá? Você vai ter acesso às informações online do que está acontecendo ali dentro do teu Firewall. Então, eu separei algumas telas aqui, né, para mostrar para vocês a capacidade do NTOP e as informações importantes. Tem várias outras informações, tá? Primeiro, eu coloquei aqui os Top Flow Talks. Aqui eu consigo ver quais são os IPs, o IP que tá gerando o tráfego e qual é o URL que ele está indo, né? Então, qual o IP que ele está saindo aqui. Eu consigo ver aqui os protocolos. Então, nessa tela aqui, 42,5% do fluxo está sendo para o protocolo HTTP, 5,9% SSH, IPsec, eu tenho 5,9% também. Então, aqui eu tenho uma visão mais ampla do que está acontecendo na minha rede no momento que eu estou olhando. Tá? Isso aqui ele é on the fly, você até tem uma API, mas isso no momento não vai ser utilizado, onde você gera essa API do NTOP e manda ele guardar as informações do terminal local para você gerar relatórios. Aqui a gente só consegue ver no momento que está gerando, é só uma foto. Tá? Aqui eu tenho outra tela, que é a lista dos hosts. Então, eu consigo ver aqui algumas informações de tráfego, por exemplo, qual o throughput de cada host. Eu consigo delimitar qual o host que está consumindo mais banda do meu link. Então, informação também importante aqui para a gestão do ambiente. Tem um outro aqui que são os fluxos ativos, né? Qual é a aplicação, qual o protocolo, qual o cliente, qual o servidor, a duração dessa conexão, né? Se é o cliente do servidor. Eu consigo ver throughput, total de bytes acumulados, né? que tá sendo utilizado. E isso aqui eu tenho para todo o ambiente. Tá? Então, com o NTOP, a gente garantiu aí maior quantidade de informações para a tomada de decisões aí no ambiente. Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.acre.com.br. Até a próxima!